Olá, apaixonados por Rosa do Deserto. Eu sou Anderson Teles e hoje nós vamos ter uma conversa sobre nutrição de rosas do deserto com o Roberto Barreto. O Roberto, ele é agrônomo, especialista em produção de plantas ornamentais. O Roberto, ele trabalha no maior mercado de produção de plantas ornamentais da América Latina. E junto ele dá consultoria às maiores empresas produtoras de plantas ornamentais do Brasil e da América Latina também. É um cara que entende muito sobre o assunto, ele sabe demais sobre o que ele vai falar. E o conteúdo que a gente tem hoje para passar para vocês aí nessa conversa com o Barreto é fantástico, é um conteúdo incrível. E eu, como não sou bobo nem nada, já convidei o Barreto. O Barreto, hoje, ele é consultor também da Ilha Dênio, Rosas do Deserto. Então, hoje a gente vai dar início a essa conversa sobre a nutrição das nossas plantas e de uma forma muito simples, como um bate-papo mesmo. Vai ficar muito bom mesmo essa conversa. Ok? Então, vamos dar início. Eu vou falar aqui com o Barreto, chamar o Barreto aqui para essa nossa conversa, para darmos continuidade. Olá, Barreto. Fala um pouco aí para a gente sobre como é que funciona todos esses macros e micronutrientes. São tantas nomenclaturas, é quase uma tabela periódica, o que parece ser algo tão complicado, mas a gente sabe que na prática não é tão assim, é bem simples. É, as pessoas têm muita dúvida de como é que faz esse uso, de como funciona cada elemento, como as moléculas funcionam na planta, para que serve. Se tem uma ideia de que o nitrogênio ele só serve para a planta fazer o seu crescimento, o fósforo só serve para enraizar, o potássio só serve para a floração. E na prática não é bem assim. Ele sabe que eles estão todos interligados, não existe um nutriente mais ou menos importante do que o outro. Então fala um pouco para a gente, para ficar um pouco mais claro isso, Barreto. E também como é que se dá uma boa nutrição da planta, o quanto ela fica mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Fala um pouco aí mais para a gente sobre isso. Perfeito. Bom, boa tarde todo mundo, né? Boa noite. Não sei que horas vocês vão estar assistindo agora, mas é o seguinte, tá certo? Quando a gente fala em nutrição de plantas, a gente tem que ter, bom, como você mesmo falou, tá certo? Vamos falar primeiro dos nutrientes, mas a questão é muito mais simples do que saber ou não o que o nutriente faz, é menos importante do que saber como fazer para nutrir a planta. Para nutrir a planta, eu não preciso saber exatamente para que serve cada um dos nutrientes. Eu não vou conseguir aplicar, por exemplo, se eu quero uma planta que seja emergente mais, colocar só nitrogênio e conseguir fazer que ela faça isso. Isso não existe, tá? O que nós precisamos fazer é fornecer tudo para a planta, e ela é que vai fazer todo o serviço para a gente, praticamente. Bom, talvez você falou começar pela parte do nitrogênio, tá certo? Então vamos lá falar alguma coisa sobre os nutrientes. Talvez a gente tenha que fazer de uma forma um pouco diferente. Talvez, vamos lá, falar sobre alguns deles e talvez eu gostaria que você, sabe, levantasse algumas questões, porque pode ser que fique muito técnico. Então, para que você tenha, para trazer um pouco mais para a realidade dos produtores, tá certo? Talvez eu precise que você me faça algumas perguntas, Anderson. Eu acho que ficaria melhor. O que você acha? Da minha parte aqui, como um colecionador e também um produtor de rosas do deserto, e também por estar sempre em contato com vários iniciantes no cultivo e também colecionadores, alguns um pouco mais ou menos experientes, a gente sabe quais são as demandas, as perguntas que são feitas frequentemente, e aí a gente vai conversando e eu vou trazendo para você toda essa informação para que ele está trazendo um esclarecimento para todos. Maravilha. Então, eu vou começar a falar sobre os nutrientes e assim que surgir algum aspecto em dúvida, eu vou tentar me fixar mais em relação ao funcionamento deles, não vou falar muitos detalhes a respeito deles e também alguma coisa com relação ao que vocês mesmo já questionou, a praga e doença e o que tem a ver com esses nutrientes, né? Tem muita pesquisa a respeito, tá? Dessa relação. Mas nem sempre é possível fazer muita coisa a respeito para conseguir resolver essa questão. É bom entender, saber que excesso de nitrogênio vai afetar
praga, doença e tudo mais, não significa que se eu tirar o nitrogênio ou colocar potássio no lugar, como tem sido feito por algumas pessoas, eu vou resolver o problema, tá? Eu amenizo o sintoma, mas não resolvo. Então, vamos lá. Primeiro que a gente tem que falar é, obviamente, o nitrogênio, tá certo? E dentro dos nutrientes, ele é o mais absorvido em quantidade, né? Então, ele faz parte de uma grande quantidade de compostos, praticamente todos os aminoácidos, proteínas e outros compostos dentro da célula. E isso faz com que ele seja, tá certo? Ele esteja em todos os tecidos da planta. No caso, ele tem uma relação muito estreita com praga e doença, né? Então, dependendo se você... Isso tanto com excesso ou deficiência de ônibus. Caso se eu tenho excesso dele, eu posso simular alguns tipos de relações, né? E se eu tenho uma deficiência, eu também vou ter outras relações que também vão ser não muito boas para a planta, né? E, por exemplo, né? Dose acima do recomendado favorece a população de ácaro praga. Então, o que acontece? Se eu coloco uma dose alta, um pouco mais alta de nitrogênio, isso daí vai afetar a composição da planta e estimular o aparecimento do ácaro rajado, que costuma ser bem complicado dependendo da região. Agora, tem uma coisa curiosa. Se eu colocar já, em vez de um pouquinho mais alta, mas colocar muito mais alta, estilo dobrar a dose, o efeito sobre os ácaros predadores parece que vira ao contrário, ele acaba sendo inibido. Então perceba que não existe muito, não é muito tão simples assim. Eu coloco pouco, então eu paro com o ácaro, mas se eu colocar muito também vou parar. Então o que tem que se fazer é tentar colocar o que a planta precisa, porque esse excesso de nitrogênio pode também provocar outros problemas, né? No caso seria, por exemplo, os tecidos ficam muito mais moles. Com isso, você teria tendência de ter um ataque ponto, né? E às vezes as bactérias também podem acabar entrando quando você tem um tecido muito tempo. Isso daí é uma característica de uma adubação mal equilibrada, onde você tem a proporção entre nitrogênio e os outros nutrientes desequilibrada. Acho também bom a gente citar, antes de mais nada, tá certo? A relação, o que significa uma adubação equilibrada, tá? Eu vejo muita bobagem sendo divulgada para tudo quanto é lado. As pessoas ficam falando de 10, 10, 10, 20, 20, 20, são produtos que você tem um número bonitinho. Mas o número bonitinho não significa que é um adubo equilibrado. Ele é equilibrado desde que a gente imagine que 10, 10, 10 são 3 números iguais. Nossa, que perfeito. Mas a planta nunca vai precisar disso nessas quantidades. Vamos comparar isso com uma construção de uma casa. Se eu preciso, por exemplo, de 10 milheiros de tijolo, 2 de telha e mais ou menos 10 toneladas de cimento, se eu colocar 10 milheiros de tijolo, 10 toneladas de cimento e 10 milheiros de telha, eu não tenho uma casa. Vou ter uma casa proporcional ao que tiver em menor quantidade, o que faltar.